Oi, gente! Então hoje nós vamos conversar sobre a Redoma de Vidro, da Silvia Plath. Eu li no original, The Bell Jar. Eu peguei o e-book em inglês bem baratinho na Amazon, acho que estavam R$6. Sempre que é de fácil acesso, né, ler o original em inglês, eu prefiro, principalmente porque a Silvia Plath era poeta e muito, né, dessa escrita mais poética, mais bonita, se traduz por esse único romance dela. Mas antes da gente entrar na conversa sobre o livro, eu queria tirar 3 coisas do caminho, assim, né, que precisam ficar claras. A primeira é que eu li esse livro sem saber nada sobre a autora e nada sobre a história. Eu sabia que A Redoma de Vidro era um livro importante para a literatura americana, que a Sylvia Plath é uma autora importante, né, para vários temas e que esse é o único romance dela, né, ela era poeta. Mas não tinha muita ideia de aonde esse livro se encontrava, nem de qual época ele era, enfim. Por segundo, esse é um livro que fala sobre temas muito sensíveis e pesados. Então o livro é sobre depressão, o livro é sobre a tentativa de cometer o oposto de viver, que nem diz o Seijinho, né? Então, se esse é um tema muito sensível para você, se é algo que você prefere, né, não explorar por algum motivo, eu sugiro talvez não assistir o vídeo e não ler o livro ou pensar com carinho, né, sobre se você quer ler esse livro ou não. E por último, a gente precisa ter em mente que esse é um livro que foi escrito nos anos 60, foi publicado em 63, que se passa nos anos 50, e por diversos motivos a gente precisa ler ele consciente da época em que ele foi escrito, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, a Sylvia Plath era uma autora racista. E isso fica muito evidente nesse livro, por mais que tenha poucos momentos em que existem pessoas não brancas sendo citadas ou aparecendo na história. Mas aos poucos, assim, ó, pequenos momentos que ela cita, o subtom racista fica muito evidente, muito claro. E tem um único personagem, né, que é preto, e esse pedacinho pequeno que ele aparece é péssimo. Então a gente precisa estar consciente disso quando tá lendo o livro, de que ela era uma mulher nascida nos anos 30, que tinha essas ideias, que não é uma coisa que tá tudo bem por ela ser dessa época, mas que a gente precisa compreender em que momento esse livro foi publicado, né? E ver o quanto isso era normalizado, porque nenhum revisor, nenhum editor sugeriu para ela retirar essas passagens, mudar, enfim, né? Então, tirando essas coisas do caminho para que a gente possa agora conversar sobre o livro, sobre a temática principal dele com mais tranquilidade, eu vou entrar um pouco em uma breve sinopse do que é A Redoma de Vidro, caso você não conheça. Então, em A Redoma de Vidro, a gente vai acompanhar a Esther, uma menina de 19 anos, nos anos 50, que sempre foi a melhor aluna da escola, uma aluna cheia de honrarias, de prêmios ali na sua faculdade. E no momento que a gente começa a acompanhar ela, a gente sabe que ela tá em Nova York por um mês com várias outras meninas que ganharam um prêmio ali de serem editoras temporárias de uma revista. Então elas estão todas num hotel só para mulheres, trabalhando, né, nessa revista, cada uma em áreas meio específicas dos interesses delas, né? E também vivendo a vida da sociedade nova-iorquina ali nesse meio. Então elas vão para bailes, elas ganham vários brindes das marcas, né? Um espelho com o nome delas, coisa de maquiagem, roupas. E a gente começa a acompanhar a Esther nesse momento, vendo que é algo que ela sempre quis, mas que de repente ela começa a se sentir perdida naquilo, começa de uma forma bem sutil, em que ela vê que as outras meninas estão aproveitando muito aquilo, mas que ela não tá se sentindo dessa mesma forma, que ela não consegue curtir o que tá acontecendo. E aí, quando acaba esse período, a gente começa a acompanhar uma descida, assim, íngreme do estado mental dela, né? Então ela começa a se questionar o que ela vai fazer depois da faculdade, com o que ela vai trabalhar, um curso que ela queria fazer não dá certo. E aí nisso ela vai entrando numa espiral de pessimismo, de depressão, até o momento em que ela vai tentar cometer o oposto de viver. Ela vai ser resgatada, ela vai para um hospital, aí depois ela vai ser internada mais de uma vez pro tratamento, né, pra ficar em tratamento da depressão. Então, essa é a sinopse básica, né, do livro. E aí, eu acho que a beleza da Redoma de Vidro é a forma com que
a Sylvia Plath escreve, que é uma forma muito bonita de falar as coisas, e o quanto, ao mesmo tempo, ela não esconde por trás de eufemismo, ela não tenta facilitar nada, ela é muito honesta, muito direta em várias coisas, a personagem, né, a Esther. E pra mim, a beleza, a força de Redoma de Vidro tá em a gente associar e acompanhar, né, com a história, da onde vem essa melancolia, essa angústia, esse desespero, né, essa desesperança da Esther, relacionado com o contexto onde ela se encontra. Então, de ser uma mulher nos anos 50, ou de pelo menos ser uma mulher branca e americana nos anos 50, né? Então, ela é uma menina que, logo no início do livro, a gente vê que ela não é rica, então ela estuda numa faculdade excelente, mas ela começa o livro falando de como aquelas meninas ricas da faculdade dela, que estão ali com ela, né, naquele mês em Nova York, como elas parecem tão entediadas com o dinheiro, sabe? Entediadas com as roupas, com as saídas, com as viagens, enfim. E a gente vai aos poucos entendendo que a Esther precisou estudar muito, se dedicar muito para receber várias bolsas, né? Porque ela precisava merecer mais, entre aspas, estar ali, já que o dinheiro não ia comprar o lugar dela, né, nas faculdades. E ao longo de todo o livro, a gente vê esse conflito dentro dela de escolher ser aquilo que é esperado de uma mulher nessa época e escolher ser aquilo que ela sempre sonhou e batalhou para ser, e ela começa a não entender o que ela realmente quer, o que realmente faria ela feliz. Então, muitas vezes ela fala que ela não quer se casar, mas ao mesmo tempo ela se pega pensando em casar e ter filhos, mesmo em vários momentos a gente percebendo que ela não tem nada daquele instinto maternal, né, daquela coisa maternal que ela vê nas outras mulheres, daí ela começa a pensar se tem algo de errado com ela por causa disso. Ela se sente muito revoltada com a diferença entre o que homens podem fazer, o que homens não podem fazer. Então tem uma parte aqui do livro muito interessante de como ela se revolta com a diferença, né, do comportamento dela e do menino que seria meio que o menino prometido ali para ela casar, que é o estudante de medicina e tudo mais. Tem um momento que ela descobre algo sobre ele que deixa ela em parafuso, assim. E que para muitas outras meninas era normal, elas achavam que os homens eram assim mesmo e as mulheres precisam viver de outra forma mesmo, e é isso. Então a gente vê ela nesse conflito constante de se eu casar, eu não vou poder mais ser jornalista, ser escritora. Ela fala mais sobre ser escritora, né? Ter meu próprio trabalho, ser editora e tal. Mas por outro lado, ela sente que ela só vai ser feliz se ela fizer isso, ou que ela tem que fazer isso. E a Sylvia Plath, ela escreve de forma muito seca, muito direta, sabe? E eu acho que isso é muito interessante porque traz uma sinceridade muito grande pro texto, mesmo que ela escreva de forma poética, ela nunca disfarça as coisas. Então a Esther fala coisas até muito cruéis em alguns momentos, assim, da forma que ela descreve os meninos que ela conhece, ou as outras pessoas. Ela é bastante seca, bastante honesta com ela mesma, de forma até cruel, mas eu acho que isso funciona muito bem pra gente ir acompanhando o estado mental dela, sabe? E aí a gente vai acompanhando ela. Quando ela volta pra casa desse mês em Nova York, que ela começa a perceber, ela começa a achar que ela não sabe fazer nada, e ela não sabe pra qual caminho ir, e ela começa, né, nessa espiral. E ela vai passar por vários tratamentos psiquiátricos da época. Então ela vai passar por terapia de eletrochoque, ela vai passar por terapias de injeção de insulina, e daí eles ficavam dando água com açúcar pra ela. E tudo isso vai afetar ela de forma muito profunda, assim, né, obviamente. E a gente vê um pouco do que era ser uma mulher louca nos anos 50 também, né, porque se você não tinha um comportamento dentro da norma, você era considerado louco. E muitas das mulheres estão ali por coisas muito pequenas pra nós hoje em dia, assim, né, tem uma delas lá, é a Mrs. Tomolilo, acho, que ela não entende o nome da moça, ela dá esse nome pra ela, que ela tá ali internada porque ela xingou a sogra, teve uma discussão com a sogra, e aquilo é visto como algo que uma mulher em sua consciência jamais faria, sabe? Então eu acho que a gente tem essa descida, essa espiral, esse caminho mental da Esther que é muito bonito, muito difícil de acompanhar,
Mas o tempo todo a gente tem a autora nos lembrando do que é ser mulher nessa época. E o quanto isso também afeta a Esther, né? Tem uma passagem que eu marquei aqui. Eu acho que eu vou colocar o PDF com as partes que eu marquei do livro aqui em anexo, se eu conseguir, porque tem várias coisas interessantes. Mas tem uma passagem muito bonita que ela fala sobre a árvore de figo, né, uma figueira, e que mostra muito, é uma passagem famosa do livro, eu acho, e que mostra muito dessa paralisia, né, que a indecisão causa nela. Eu vou tentar traduzir em tempo real aqui, tá? Porque tá em inglês, então talvez tenha umas travadinhas. Então ela fala, eu me via sentando embaixo dessa figueira, morrendo de fome, simplesmente porque eu não conseguia decidir qual dos figos eu gostaria de escolher. Eu queria cada um e todos esses figos, mas escolher um significava perder todos os outros. Enquanto eu sentava lá, incapaz de decidir, os figos começavam a murchar e ficar pretos, e, um por um, eles caíam no chão aos meus pés. Então, ela vai falar da história, né? Uma história de uma figueira que ela ouvia, e ela imagina ela sentada embaixo dessa figueira e vendo cada um dos figos como um possível futuro para ela. Então, casada com vários filhos, ou sendo uma poeta famosa, ou sendo uma editora de revista. E toda vez que você faz uma escolha, né, toda vez que ela pensava em escolher um deles, significava perder todos esses outros. Isso vai fazendo com que ela entre, né, num parafuso. E eu achei muito bonita essa parte, porque eu acho que é uma coisa que afeta muitas pessoas, né? Essa incapacidade de decidir, porque você decidir um caminho significa que você tá abdicando de todas as outras possibilidades, né, que você tinha lá atrás. E essa é uma crise muito comum nas pessoas jovens, né? Então ela é uma menina de 19 anos que tá tentando escolher seu caminho e tem essa dificuldade, essa dor da escolha. Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas conseguem se identificar, né? Mas que mesmo, às vezes, depois de adulto, existe um certo luto em você pensar no que você poderia ter sido, pensar no que você poderia ter feito. E esses caminhos que você não tomou, como você não caminhou por eles, eles sempre parecem mais bonitos, né? A grama parece mais verde lá naquele caminho que você não escolheu. E várias vezes, essa é uma passagem que tem bem no início da história, e várias vezes ao longo do livro a gente vai ver o quanto isso afetou ela. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que tem um estado mental normal não vai descer tão profundamente, né, nessa redoma de vidro que ela fala. Então ela fala muito sobre a depressão dela como algo que ela tá ali debaixo, né, daquela redoma, vendo tudo acontecer em volta dela, mas sem sentir nada daquilo, sem viver nada daquilo. Ela não consegue se conectar, né? E ela vai meio que se enterrando nisso, ela não quer mais sair também. Isso é uma característica, né, das pessoas que entram em uma depressão profunda. E em uma época em que as pessoas compreendiam ainda menos, mesmo os médicos, né, os psiquiatras, compreendiam tão pouco do que era a depressão, era ainda mais difícil, né, ela ter ferramentas para tentar sair daquele lugar que ela se encontrava. Outra coisa que eu marquei aqui é uma passagem que mostra o quanto ao longo do livro inteiro a Esther é muito pragmática, assim, então ela é muito, tanto na forma que ela fala das outras pessoas, dos defeitos das outras pessoas, quando ela começa a pensar em tentar tirar a própria vida, né, ela começa a pensar em várias coisas muito práticas e muito, aqui, estou planejando o meu almoço de amanhã, sabe? E eu acho que talvez por isso, pra mim, o livro não foi tão pesado de ler, apesar dele ser muito profundo, ser muito bonito, porque ele é até um pouco divertido às vezes, sabe? De uma forma assim, da forma com que a Esther pensa e fala, ela é uma pessoa muito interessante, sabe? Então tem uma passagem que ela fala assim: eu comecei a caçar um lugar para colocar a corda. O problema era, a nossa casa tinha o tipo errado de teto. Então assim, tipo, esse é o problema, sabe? O problema é que é o tipo errado de teto. O problema não é que eu tô tão deprimida que eu tô pensando em acabar com a minha própria vida. Em vários momentos ela fala disso, tipo, eu quero resolver isso logo, sabe? Então a gente vê que ela mesma tá encarando aquilo de uma forma muito prática, tipo, é isso que eu tenho que fazer.
e que ela não entra em contato, né? Ela não olha pra si mesma e admite o quão sério aquilo é. Pra ela não faz mais sentido eu estar aqui, eu não quero mais viver e preciso resolver isso, mas a minha casa tem o tipo errado de teto pra isso, sabe? Mas também em pequenos momentos a gente vê que ela pensa e daí ela arranja algum empecilho ali pra voltar atrás, enfim. Isso também é muito interessante, porque existe algo nela que quer ficar, que quer voltar, mas é tão dolorido e tão difícil, né? Outra passagem que eu marquei e que eu achei muito... que mostra, né, essa forma de pensar da personagem, ela fala: ultimamente eu estava considerando participar da Igreja Católica, que ela é unitarista ao longo da história. Eu sabia que os católicos achavam que acabar com a própria vida era um pecado terrível, mas talvez, já que era assim, eles poderiam ter uma boa forma de me persuadir a não fazê-lo. Então, olha como ela é prática, né? Tipo, talvez se eu mudar minha religião pra uma religião que eu tô querendo fazer é um pecado horrível, talvez eles consigam me convencer, alguém consiga me convencer de um motivo pra querer ficar, sabe? É um livro que muitas pessoas não gostam, acham ele meio estranho. Realmente, a leitura dele às vezes é meio estranha, assim, ela muda de linha de tempo de uma forma meio esquisita, a história é organizada às vezes de uma forma meio esquisita mesmo, sabe? Mas eu acho que ele funciona dentro do contexto dele estar sendo narrado em primeira pessoa por alguém que não tá bem, sabe? Então pra mim funcionou. A própria Sylvia Plath, ela não gostava desse livro. Ela tirou a própria vida um mês depois dele ser publicado. E tem muito de autobiográfico nele, né? Então ela começou a escrever como um exercício para realmente trazer as experiências dela para um livro. E provavelmente ela não conseguiu refinar ele o suficiente antes de publicar. Ela talvez, né, tenha passado por um processo difícil enquanto escrevia ele. Mas eu gostei muito, achei que valeu muito a pena. Eu acho que tem muita beleza nesse livro, na forma com que ela escreve, na forma com que ela retrata, né, essa decaída mental da Esther, na forma com que ela traz como era, né, para uma mulher que passando por essas questões nos anos 50, como era ser, né, passar por um internamento psiquiátrico nessa época. E ainda ela passa por um internamento psiquiátrico privilegiado para a época. Eu acho que a forma com que ela traz essa crise da personagem sobre o que fazer, o que escolher, qual caminho tomar, e essa paralisia, esse momento que tava tudo bem e de repente não tá mais, sabe? Eu acho que tem muita beleza, tem muito a ser tirado desse livro. E pra mim foi uma leitura muito proveitosa, mas que precisa ser feita com bastante carinho, com bastante reflexão, até pra você conseguir entender o que tá acontecendo às vezes, sabe? Porque até uma boa parte do livro, o livro parece que não é sobre nada. Mas você começa a ver pequenas coisinhas. De repente ela fala que ela jogou todas as roupas dela na rua, que ela não vai mais trabalhar. De repente ela resolve sair do táxi do nada. Então, assim, são comportamentos estranhos que começam a se montar, né, no quebra-cabeça. E a gente começa a entender o que tá acontecendo dentro da cabeça dessa menina. Eu sugiro que se você resolver ler o livro, antes ou depois da leitura, você pesquise um pouco sobre a história da autora. Eu não vou ficar aqui fazendo um vídeo biográfico, né? Mas a Sylvia Plath foi uma pessoa que teve uma vida muito difícil, que passou, né, por muitos momentos de depressão, e ela passou por um casamento muito conturbado com outro escritor, que traiu ela, que teve um casamento muito abusivo. A outra mulher desse escritor, com quem ele traía, né, a Sylvia Plath, também tirou a própria vida e da filhinha que eles tinham. Então, assim, no momento que eu fui pesquisar um pouco mais sobre a autora, eu também entendi um pouco mais da profundidade desse livro, de algumas passagens, algumas coisas que acontecem aqui. Então eu acho que é interessante, esse é um livro que é interessante a gente colocar ele na sua época e na história da autora para compreender ele melhor, sabe? Então é isso que eu tenho para dizer sobre A Dama de Vidro. Se você já leu e tem algo que gostaria de compartilhar, me conta, se você gostou, não gostou, o que te tocou mais. E se você pretende ler, depois volte aqui, né, pra me contar o que você achou, se achou que valeu a pena. Mas lembre sempre de ler esse livro em um momento em que você considera que você está bem para lê-lo, né? Eu sei que para algumas pessoas isso
não afeta em nada, mas para outras pode ser um livro difícil. E se você conseguir, né, ler em inglês, eu recomendo muito. Eu achei que valia muito a pena ler ele em inglês no Kindle, porque o Kindle tem, né, o acesso à Wikipédia e ao dicionário e tal, então a gente consegue traduzir rapidinho coisas que ficam meio confusas. Então é isso, gente. Me acompanhem lá pelo Insta, que eu sou um pouco mais ativa no Instagram do que por aqui, mas vou tentar aos poucos trazer alguns vídeos sobre os livros que eu sinto mais vontade de falar, sabe? Alguns eu não sinto tanta vontade de falar um monte aqui, eu sinto que o que eu posto no Instagram é o suficiente, mas esse eu senti que seria legal conversar sobre ele. Não foi minha primeira leitura do ano, o primeiro livro que eu li esse ano foi O Velho e o Mar, e agora eu também tô lendo Laços de Família, da Clarice Lispector, e tô com muita vontade de ler Yoga, mas isso seria roubar da minha lista, então ainda não sei se eu vou ler mesmo. É isso, gente. Tchau, encontro vocês no próximo vídeo ou lá pelo Insta.